Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Os bastidores da chegada de Abel Braga ao Internacional. Afinal, ele pode permanecer na próxima temporada? Vamos trazer também o outro nome tentado sem sucesso pela direção do Internacional. A multa que será paga a Ramon Dias e como a direção do Inter planeja escapar da Série B. Tudo isso aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo se não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Muito bom domingo a todos, estou de volta aqui no canal, domingo de retorno de Abel Braga ao Inter depois de 4 anos. O Abel que foi demitido, foi desligado pela direção Alessandro Barcelos no seu primeiro ato da gestão lá em 2021 e agora retorna ao clube para tentar salvar o Inter da Série B. Segundo o próprio Abelão, vou fazer esses 2 jogos por amor ao clube. Esta foi a frase utilizada pelo Abel Braga em entrevista ao André Rizek, repórter do Grupo Globo. Então, realmente, pessoal, o Abel ele está fazendo um ato que pouca gente esperava, mas que quem conhece o Abel mais de perto sabe que era provável que ele fizesse, porque a relação Inter e Abel Braga ela é muito forte e muito vitoriosa. Então, desejamos sucesso aí ao Abel Braga no comando do Internacional nessas últimas 2 partidas. O Abel, que muita gente tinha dito até já estaria em Porto Alegre, mas não. O Abel chega do Rio de Janeiro por volta do 12h30 deste domingo, pode ser que já tenha chegado, caso você assista esse vídeo depois, e o Abel comanda o primeiro treino no comando aí do Internacional nesta tarde às 4 horas no CT Parque Gigante. Vai ser o primeiro de um treinamento muito importante, onde ele conhece o grupo de jogadores. Mas, pessoal, quero detalhar algumas questões ainda em relação a como a direção do Internacional está pensando as últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Como eu trouxe no vídeo anterior, é difícil, né, alguém chegar nesse momento, conhecer os jogadores e ter que montar um time para 2 rodadas finais para tentar se salvar da Série B. Pois é, pessoal, o papel do Abel Braga ele vai ser muito mais de um comandante, de um paizão, de um cara que está ali para mobilizar os jogadores, para chamar o torcedor, a confiança do torcedor de volta, do que de fato treinar o time. Claro que o Abel vai ter o seu momento, vai ter a sua importância tática, as suas escolhas, muito vai partir dele também, mas Pablo Fernandes vai ser um cara muito importante nesse processo. É o auxiliar permanente da comissão técnica do Internacional, já conhece o grupo de jogadores e vai ser super importante nesse processo. Dá para dizer que o Pablo Fernandes ele praticamente vai ser o Emiliano Dias do Abel Braga. Vai ser o cara que vai mais colocar a mão na massa, que vai fazer os treinos, que vai montar os treinos, que vai dar dicas para o Abel, vai dar conselhos e vai trazer essa visão de quem já estava dentro do clube, participando aí dos últimos trabalhos. Então o Abel vai ser o cara, obviamente, da decisão final, mas principalmente de mobilização, tanto externa como interna. É desta forma que o Inter planeja essas últimas 2 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, Abel Braga, ele vem com um contrato, digamos, de 2 partidas para jogar esses confrontos contra o São Paulo e contra o Red Bull Bragantino. O Abel, também nessa entrevista que ele deu ao André Rizek, ele descartou completamente a possibilidade de seguir como técnico do Inter em 2026. A frase que o Abel fez foi: "Sou um técnico aposentado, estou aposentado desde 2022. Eu aceitei esses 2 jogos justamente pelo amor que eu tenho por este clube." Então, pessoal, o Abel ele descarta permanecer como técnico. A informação do Eduardo Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha, é que o Abel tem já um acordo, isso fez parte da conversa, para que ele permaneça na próxima temporada em outra função. O Inter já quis o Abel Braga, inclusive com essa direção,
quando chega o D'Alessandro no Inter, era pro Abel chegar junto. Inclusive, isso estava alinhado, acabou que não deu certo por conta de um problema familiar do Abel. Ele fica no Rio de Janeiro para ficar mais próximo da família e não vem para ser um membro aí do departamento de futebol naquele momento onde o Inter troca basicamente tudo. Vem o Roger, vem o Mazuco, vem o D'Alessandro e era para ter vindo também o Abel Braga. Então, segundo o Gabardo, o Abel já tem aí uma sinalização de que ele pode continuar na próxima temporada no clube numa função diretiva, numa função diferente que não a de treinador. Sobre o ano que vem, pessoal, uma informação que foi trazida também ontem por alguns colegas, que o Inter tentou a contratação antes de chamar o Abel Braga de Odair Hellmann, técnico atualmente do Atlético Paranaense, que poderia vir numa espécie de empréstimo nas últimas 2 rodadas somente para treinar o Internacional e tentar manter o clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, pessoal, a informação que circula é que a direção do Inter também estaria pensando no nome do Odair para 2026, independente da série, se a Série A ou se a Série B. O Inter gostaria do retorno do Odair, que fez um bom trabalho de recuperação no Atlético Paranaense. O grande detalhe é esse: o Odair está com muita moral no Furacão, inclusive deu uma entrevista após o acesso dizendo que se ele fosse o presidente do Atlético, ele renovaria com o Odair por 5 temporadas, dando esse discurso de muita confiança no seu próprio trabalho. A renovação ainda não foi assinada, mas ela está encaminhada. O Odair tem esse acordo com o Atlético Paranaense para permanecer por lá na próxima temporada. Vamos ver, claro que a definição de série, se o Inter vai ficar ou vai cair para a Série B, isso vai definir, claro, o rumo desta negociação. Mas o Inter tem interesse, portanto, em Odair Hellmann na próxima temporada. Sobre a saída ainda, pessoal, de Ramon Dias do Internacional, muita gente ficou na dúvida e ficou me perguntando sobre a multa rescisória. A informação, pessoal, oficial por parte do Internacional, que a direção vazou no último sábado, é que a multa no contrato do Ramon Dias era de apenas um salário, ou seja, o Inter paga apenas mais um salário para que o contrato seja desfeito. O Ramon Dias ganhava um pouco mais ali de R$1 milhão, esse era o salário de toda a sua comissão técnica e essa é a informação. Então não é uma multa astronômica, não é uma multa tão alta como o Inter já pagou, por exemplo, para outros treinadores, 9, 10 milhões de reais. Não, é uma multa pouco superior a R$1 milhão que terá o Inter que arcar com o Ramon Dias, pelo menos, repito, essa é a informação oficial do clube. Tentei contato com algumas pessoas próximas ao Ramon Dias e ainda não obtive um retorno sobre se de fato esse é o valor que o Inter deve para os treinadores argentinos. Voltando a falar sobre Abel Braga, pessoal, ele concede a sua entrevista coletiva de apresentação após o treino desta tarde no estádio Beira-Rio. Então ali por volta das 6, 6h30, o Abel Braga deve estar falando aí como técnico do Internacional. Estarei lá no CT Parque Gigante, também no estádio Beira-Rio, para acompanhar todo esse processo. Então já peço, pessoal, para você que ainda não me conhecia, que ainda não conhecia o canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, porque eu vou estar sempre mais perto possível da notícia para trazer a melhor informação para vocês. Então, estarei no estádio Beira-Rio acompanhando essa entrevista do Abel Braga como novo técnico do Internacional, trazendo todos os detalhes do bastidor e de tudo que envolve esta preparação especial do Inter para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que não poderia deixar de falar da situação. O Inter está no Z4 neste momento pelo saldo de gols e acabou dando esse vacilo, né? O Inter até poderia ter perdido para o Vasco, mas não de 5, porque aí ferrou o saldo e o Santos acabou se aproveitando e hoje está fora da zona de rebaixamento. Teve um resultado também fundamental e importante para o Inter no último sábado, que foi o empate do Ceará contra o Cruzeiro. O Cruzeiro estava perdendo para o Ceará, que era um resultado péssimo para o Inter, e acabou empatando. Não era o melhor dos cenários.
o melhor era o Cruzeiro vencer para que o Ceará mantesse os 42 pontos, mas o Ceará está na briga ainda também contra o rebaixamento, já que enfrenta o Flamengo na próxima rodada no Rio de Janeiro, e o Flamengo que, se vencer, confirma o título brasileiro, e na última rodada enfrenta um Palmeiras que está também precisando dar uma resposta ao seu torcedor. Perdeu o Campeonato Brasileiro, perdeu a Libertadores para o Flamengo. Então, é muito difícil as rodadas finais do Ceará. Pode ser que o Inter se aproveite disso para sim permanecer na Série A do campeonato. Tá certo? Um abraço a todos. Repito, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto ainda hoje, diretamente do Beira-Rio, num próximo conteúdo. Até mais!